Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Gustavo. É um prazer ter você novamente em mais uma aula. Conheça também o portugueseficiente.com.br. Bom, prepare-se, pois vamos aprender agora como começar uma redação. Bom, primeiramente eu queria falar para vocês sobre a técnica tempestade de ideias, ou o famoso brainstorm. O que é o brainstorm, ou a tempestade de ideias? É você pegar o tema. Quando você descobrir qual será o tema para a sua redação, você separar de 5 a 10 minutos para que você tire tudo que estiver relacionado ao tema. Tudo que você souber, o tema é sobre saúde. Tudo que você souber sobre saúde, que vier à sua cabeça, você vai escrever num cantinho do papel, no seu rascunho, vai fazer uma lista. Pode colocar palavras soltas, frases curtas. Se vê uma frase um pouquinho mais longa, pode colocar também. Mas a ideia é você não ter barreiras no que for pensar. Colocar tudo que vier à sua mente relacionado ao tema. Ok? Separe de 5 a 10 minutos e agora eu vou te dar um pouquinho um caminho como isso vai te ajudar. Separe as ideias, coloque todas, sem restrição. Por isso que eu estou frisando bem isso, sem restrição. Coloque tudo que vier à sua mente. E aí, logo após, eu vou passar alguns passos para vocês. Bom, 5 passos para começar uma redação. Nós também utilizaremos a ideia anterior, que é da tempestade de ideias, juntamente aqui com esses 5 passos. E logo após esses 5 passos, eu falarei para você como iniciar uma redação. São dicas formidáveis, então fique comigo para aprendermos tudo isto nesta aula, ok? Então vejamos aqui alguns passos. Bom, primeiro passo, leia os textos base e destaque os pontos principais sobre o tema. É que eu tinha dito um pouquinho da tempestade de ideias. Leia os textos base, as coletâneas que eles irão dar a você, destaque os pontos principais falados sobre o tema, ok? Bom, segundo, escreva tudo o que vier em sua mente relacionado ao tema. Aqui é um pouquinho do que eu disse no início da tempestade de ideias. Sem restrição, não vou me delongar muito, então escreva tudo que vier em sua mente relacionado ao tema, ok? Terceiro passo, organize suas ideias em palavras, frases curtas. Na hora que você estiver escrevendo sobre o que vier na sua mente, não tenha restrição, mas tente fazer uma organização separando as palavras das frases ou de algum texto maior, para que você possa ter mais agilidade na hora de formar sua redação, ok? Vejamos então agora o quarto passo, que é começar seu plano de redação e ver quais ideias podem ser usadas. Quando você iniciar, qualquer ideia será válida, então você vai anotar nesses 5 a 10 minutos. Mas depois você verá que tem que ter algumas ideias que podem ser usadas e outras que não. Mas você vai deixar isso a um outro momento, depois que você colocou tudo no papel. Agora você vai começar então o seu plano de redação e ver quais ideias podem ser usadas. Tá certo? Então aqui é o quarto passo. Agora, no quinto passo, com suas ideias desenvolvidas, comece a escrever o rascunho de sua redação. Você teve a tempestade de ideias, separou as melhores e agora vai começar o seu rascunho definindo também a sua tese. O que é a sua tese? É você ver se, através do tema, você é a favor, você é contra, ou se depende da situação, tem um lado favorável e o lado contrário. Então aqui você vai fazer então no seu rascunho a sua tese com as ideias que você tem, ok? Então esses foram os 5 passos. Acho que está tranquilo. Você vai saber iniciar muito bem a sua redação. Agora, introdução. Como fazer? Vamos aprender então algumas formas de fazer a introdução? Vejamos então a função da introdução. Bom, introduzir significa levar para dentro. Conduzimos o leitor para dentro, entre aspas, do assunto que será abordado no decorrer do texto. É preciso que a introdução seja objetiva, ok? Nós iremos aprender algumas formas. Ela pode apresentar-se de várias formas. Uma pergunta, citação, explicação, entre outras que veremos a seguir.
Primeiramente, apresentar uma pergunta ou uma sequência de perguntas. É uma forma muito bacana. Você pode iniciar a sua redação fazendo uma pergunta sobre algo relacionado ao tema ou várias perguntas, mas não esqueça de respondê-las. É obrigatório que você responda todas as perguntas que forem feitas, ok? Não esqueça disso. E vamos agora para um exemplo. Bom, o tema é sobre leis de trânsito. Vejamos. No Brasil, o número de veículos circulando em estradas, ruas, está cada vez maior. Será que os motoristas conhecem todas as leis de trânsito? Será que eles estão respeitando essas regras? Então aqui vejamos um exemplo com perguntas no final da introdução. E o bom dessa pergunta é que você já pode iniciar o próximo parágrafo começando sobre ela, respondendo a ela. Você então terá aqui a introdução e já um desenvolvimento com a pergunta. Bacana, né? Então vejamos o próximo. Conceituando algo. Bom, a técnica de conceituar algo na redação é uma das mais usadas em provas. Ela consiste em você usar a palavra-chave ou a ideia principal do tema e assim começar bem seu texto. Vamos ver o exemplo. Bom, aqui o exemplo, o tema é a importância do esporte. Podemos ver que neste tema a ideia principal, ou a palavra-chave, é o esporte. Então vamos lá. O esporte é um conjunto de atividades físicas que podem ser praticadas em equipe ou individualmente. Estas atividades visam uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tanto na área da saúde como em diversas outras áreas. Por isso, a importância da prática do esporte para todos nós. Então, viu? Nós aqui temos o tema que é a importância do esporte. Pegamos o esporte e mostramos o que é o esporte. É um conjunto de atividades físicas que podem ser praticadas em equipe ou individualmente. Aí depois já falamos sobre a importância dele, que é o quê? Essas atividades visam uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tanto na área da saúde como em diversas outras áreas. Tá bom? Eu já dei um gancho para até dizer um pouquinho sobre outras áreas, bem pouco, mas vamos dizer sobre outras áreas e podemos fazer um desenvolvimento com isto também. E aí depois falamos sobre a importância do esporte e fazemos uma excelente redação. Bacana também conceituar algo. Vejamos a próxima. Bom, podemos utilizar dados estatísticos. Neste modelo de introdução, você irá usar dados estatísticos que viu em algum lugar. Leu em alguma revista, jornal, internet. E é importante que você cite a fonte para que você não possa perder assim pontos por plágio. Cita de onde você viu este dado, ok? Bom, vejamos o exemplo. O tema é o crescimento do número de internautas no Brasil. Devagar, o Brasil vai propiciando a internet. E segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 83 milhões de brasileiros podem ser considerados internautas. Depois você vai só fazer um fechamento aqui. E observação. Sempre que você colocar aqui embaixo, ó, na primeira vez que você usar alguma sigla em um texto, é preciso que você explique o que ela significa. Mas no decorrer do texto, não há esta necessidade. Então eu coloquei aqui IBGE e expliquei que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se eu colocar novamente a sigla IBGE, eu não preciso mais colocar esse entre parênteses, o que significa IBGE. Certo? Entendido? Também é uma excelente técnica. Vejamos a próxima. Ideias contrastantes. Quando usa-se o contraste de ideias, você está colocando oposição entre coisas ou pessoas da quais uma faz que a outra sobressaia. Hã? Calma. Geralmente é utilizado o contraste quando o tema apresenta dois pontos de vista, um a favor e outro contra, um positivo, outro negativo. Ok? Vamos entender melhor com um exemplo. Vejamos. Bom, no exemplo, vemos que, enquanto os salões de alta costura das grandes capitais exibem coleções de vestimentas suntuosas, os marginais da sociedade morrem de frio por falta de agasalho.
Tá vendo que a ideia é contrastante? Enquanto nos salões de alta costura das capitais exibem aquelas coleções de vestimentas suntuosas, vestimentas caras, elegantes, os marginais da sociedade morrem de frio por falta de um simples agasalho. Viu o contraste? Contraste, vamos dizer aqui, do pessoal da burguesia que está nos salões de alta costura e dos marginais da sociedade que ficam com frio, né, por falta de agasalho. Então essa é uma ideia contrastante, você pode usar também para introdução, ok? Comparação, você pode usar várias formas de comparação para iniciar seu texto. Comparações históricas, sociais, culturais, entre outras. Vejamos então agora o nosso exemplo, como ficará isso. Se o tema estiver pedindo uma comparação das mulheres de antigamente com as mulheres dos dias de hoje, vejamos. Antigamente as mulheres não podiam votar, não eram valorizadas pelo seu trabalho e ainda por cima recebiam um salário inferior ao dos homens. Hoje, mesmo com alguns preconceitos, a mulher vem conquistando um grande espaço e mostrando que pode desempenhar várias tarefas e ter os mesmos direitos que eles. Então aqui é uma ideia que a gente fez uma comparação das mulheres de antigamente com as mulheres dos dias de hoje. Você pode também fazer comparações com outros temas. Aqui estavam abordados sobre as mulheres. Descrever. Olha, descrever aspectos físicos ou espaços pode ser uma excelente forma de iniciar o seu texto. Aqui um exemplo, o tema é o estado caótico da saúde. Então vejamos, um corredor cheio, pessoas deitadas no chão, apoiadas em pias, péssimas condições de higiene e saúde. Eis o retrato duro de alguns hospitais brasileiros. Aqui iniciamos e falamos, mostramos, né? Acho que a pessoa vai até criando uma imagem mental e vendo aqui que pode ser bacana iniciar a redação assim descrevendo. Contestar definições, citações ou opiniões. Olha, nem sempre você precisará concordar com tudo que está escrito ou sendo dito. Você pode contestar algo com seus argumentos, desde que, atenção, você consiga mostrar argumentos convincentes e respeite a ética. Vejamos então, veja o exemplo que vamos colocar. Exemplo, tema educação. Embora seja divulgado amplamente que a educação no país está cada dia melhorando, infelizmente, em alguns lugares, a realidade é outra. Faltam professores, cadeiras, boa infraestrutura para receber os alunos. E aqui eu coloquei 3 pontos, porque você pode terminar usando a opção da pergunta, ou você pode usar outra opção. Veja aqui que com essas ideias você pode mesclar esses tipos de iniciar a introdução e usar do jeito que você quiser, do jeito que for melhor para você começar essa redação. Então, embora seja divulgado amplamente que a educação no país está cada dia melhorando, infelizmente em alguns lugares a realidade é outra. Aqui então usamos a ideia contrastante. E eu não quero entrar em conflito com ninguém, pois o que estou dizendo aqui, infelizmente, é o que é noticiado. Eu quero muito, daqui a algum tempo, ter que trocar, porque isso aqui é pura falsidade. Mas, infelizmente, atualmente nós vemos que isso também é noticiado. E vejamos o próximo exemplo. Dados estatísticos. Use esta forma para iniciar sua redação, mas tenha cuidado, pois é preciso que você coloque dados corretamente. Não vá colocar algo que você não sabe, ok? Vejamos um exemplo. Na cidade de... Você vai colocar então o nome da cidade, que tem aproximadamente o número de habitantes, cerca de... Coloque a quantidade de pessoas frequentam as salas escolares, o que atesta a preocupação da cidade, dos moradores, dos estudantes. Você continua do jeito que você quiser. Então aqui podemos colocar os dados, então, mas temos que saber, né, que é o nome da cidade, qual que é o número de habitantes, a quantidade de pessoas, por exemplo, cerca de 10% frequentam as salas escolares, cerca de 90% frequentam as salas escolares. Então aqui
Você precisa saber os dados certos e começar aqui a sua introdução. Bom, existem outras formas de como você pode iniciar a sua introdução, mas essas são essenciais e fáceis de começar sua redação. Escolha a que você tiver mais facilidade e treine bastante. Lembrando que você pode escolher mais de uma e usá-las juntas, que será melhor. Fique atento, pois enviarei as próximas aulas em seu e-mail. Ok? Fique atento para receber e estudar mais aqui. Deixe seu comentário sobre o que você achou da aula ou alguma dúvida abaixo desse vídeo. Se está bacana o jeito que eu estou ensinando, se não está, o que eu posso mudar para melhorar e trazer sempre, vai ser até redundante, trazer sempre o melhor para você. Então, eu quero só agradecer pela confiança e deixo aqui para você o meu muito obrigado. Até a próxima, um grande abraço.